Facebook, do YouTube, Plenai, que é você chegar a um envelhecimento com uma vida plena. Enquanto nós estamos aqui entrevistando gente que tem o que dizer sobre o assunto, nós estamos lá no auditório principal aqui do Teatro Santander, com o evento principal da Plenai, com vários e excelentes palestrantes. E entre as pessoas que têm muito o que dizer, nós estamos aqui com um cardiologista, Álvaro Avezum, que é um prazer, nós nos conhecemos há pouco, mas eu já ouvi coisas excelentes a teu respeito, e então é com muita satisfação que eu estou aqui contigo e queria que você se apresentasse antes de tudo, para que a moçada possa te conhecer e saber quem é você. Muito obrigado, Kalash. Perdão. Muito obrigado, Kalash. E de verdade é uma situação única para mim participar desse evento Plenai, discutindo longevidade. Eu sou cardiologista, tenho uma formação dentro da área de pesquisa em medicina cardiovascular e como todo pesquisador que também faz a prática clínica, nós sempre ficamos procurando novas questões, pensando em melhorar não só a qualidade, mas a quantidade de vida dentro da saúde do coração. E dentro dessa trajetória, uma das coisas que veio ao interesse de vários colegas, inclusive da minha pessoa, é entender a questão de espiritualidade associada ao adoecimento ou redução do adoecimento cardiovascular. Nós trabalhamos com a cardiologia já há várias décadas e, nesse momento, precisamos de novos modelos para tentar entender por que adoecemos. Muito interessante, porque quando nós começamos o dia hoje, nós estávamos falando dos pilares da plenitude, do Plenai. Então, nós temos o corpo, nós temos a mente, nós temos o espírito, nós temos o propósito, nós temos essas dimensões todas. E é a convergência desses pilares que vão dar uma sustentabilidade para que a gente possa ser resiliente para essa vida mais longa. E uma vida longa, não há dúvida, ela vai oferecer obstáculos, cascas de banana, vai oferecer perdas. E tudo isso implica que quanto mais a gente vive, mais a gente tem que caprichar para poder chegar bem. Então, a gente já sabe, tem que caprichar no estilo de vida, não pode beber muito, não pode fumar, não pode beber. Mas aí entra a questão toda do autoconhecimento, da espiritualidade, que vai além da religiosidade, não é isso? Sim, exatamente. E aí, uma coisa que hoje, quando eu terminei a minha fala, eu disse que só a longevidade, estou generalizando, te permite uma coisa que quem morreu cedo não teve, que é a possibilidade de você perdoar, ser perdoado e pedir perdão. A pessoa que morre cedo não chegou lá. E a pessoa que teve essa longevidade, que pôde absorver, meditar, conhecer, não obrigatoriamente, tem gente que chega aos 90 sem ter essa percepção, mas para você ter, é preciso esse amadurecimento, e eu acho que é muito por aí a conversa sua, não é? Você sabe que quando olhamos a doença cardiovascular, isso é conhecido de todos, é a causa número 1 de morte no nosso país. Ataque cardíaco e o derrame. E quando nós olhamos a literatura e participamos dessa geração de conhecimento, nós temos os fatores de risco tradicionais que devem ser combatidos, prevenidos, como cigarro, pressão alta, colesterol, obesidade, diabetes, alimentação não saudável, sedentarismo, e aí vem o fator que nós falamos psicossocial, estresse e depressão. Foi nessa linha que nós começamos a ter interesse em investigar, porque estresse e depressão é relativamente genérico, mas o que é que está por trás disso? Muito provavelmente o nosso enfrentamento das situações do cotidiano. E não tem um ser humano nesse planeta, independente de religião ou falta de religião, ateu, agnóstico, não há um ser humano que não tenha esse uso diário de sentimentos, que vamos falar, edificantes ou não edificantes, na vida de relacionamento. E aí, isto que está no nosso dia a dia, tem indivíduos que perdoam, outros não, tem indivíduos altruístas, tem indivíduos que se magoam, outros ressentidos, coléricos. Então, isso que faz parte do dia a dia de relacionamento, no domicílio, no trabalho, na sociedade, será que nos adoece? Do ponto de vista, vamos dizer assim, mais coloquial, todo mundo concorda, isso faz mal.
Mas a ciência tem que se debruçar sobre estes fatores e, em investigando, nós podemos comprovar, por exemplo, como a literatura está sugerindo. O indivíduo que tem uma disposição a perdoar, ele tem menor quantidade de isquemia miocárdica, ou seja, o coração fica com melhor irrigação. Então, fala, mas como funciona isso? Quer dizer que prontidão ao perdão pode modular a minha saúde cardiovascular? Os dados são sugestivos e promissores, mas todo dado sugestivo e promissor merece ser comprovado. Então, esse olhar da ciência para essas questões, que é o nosso estado mental e emocional, que norteia as nossas ações, reações e atitudes, merece realmente o olhar da ciência e por uma única causa. Imagine se nós conseguimos confirmar que o indivíduo que faz o bem, o indivíduo solidário, o indivíduo que na vida, no dia a dia, ele tem sentimentos edificantes no relacionamento. Se nós mostrarmos que isso dá maior equilíbrio e saúde do corpo, nós temos mais uma justificativa para fazer o mundo melhor. Para sermos bons. Exatamente, para sermos bons. Sintetizou tudo. Eu acho isso super importante, porque você está, na verdade, trazendo para uma medicina baseada em evidência, através da ciência, e você está trazendo para cá alguma coisa que é super importante, que é fazer a investigação para que você tenha evidência para ajudar as pessoas a poderem envelhecer mais leves, deixar aquela carga para de trás. E na prática, você consegue fazer isso no dia a dia de você como cardiologista com seus pacientes? Eu vou responder de duas maneiras. Na prática, como cardiologista, com meus pacientes, e na prática, eu comigo mesmo, dentro do meu enfrentamento do dia a dia. Você comentou uma coisa muito boa da medicina baseada em evidências, e é medicina baseada em comprovação. E isso é muito tranquilo, porque há 23 anos eu introduzi no Brasil medicina baseada em evidências quando voltei do Canadá. Então, a minha base é esta. Então, eu não incorporo coisas novas sem a confirmação de que traz benefício e que não tem um malefício. Porque teve aquele rigor no treinamento. Então, método para ser aplicado nessa área. O segundo ponto é com os pacientes, o médico, primeiro, ele tem que ter ouvido para explorar esse lado que o paciente traz para você da questão dos sentimentos, do enfrentamento. Então, o médico tem que perguntar, tem toda uma sequência para fazer o que hoje já é consolidado, a anamnese espiritual, que você avalia todo esse lado com o paciente. O segundo ponto é, uma vez o paciente informando, o médico está preparado. Um minutinho, porque às vezes a anamnese pode ser uma palavra meio estranha aqui. Desculpa. É a história. A história clínica. Então, o médico, ele pode... Nunca tinha ouvido falar desse conceito, tem maravilhoso. Tem publicações ótimas dentro dessa área, porque nós fazemos a história clínica habitual, mas é importante nós avaliarmos também essa questão de como o paciente enfrenta o dia a dia. Então, o médico tem que ser preparado para tal, e uma vez que ele ouve, aí vem a coisa mais difícil. O que é que nós fazemos se o paciente diz assim, doutor, eu não consigo perdoar, eu estou numa situação, de uma vivência familiar, isso está me consumindo. A função do médico em ouvindo isso seria dizer o quê? Por isso que vem a ciência. Fala, olha, se isto aí vai lhe adoecer, de alguma maneira você tem que ter um bom enfrentamento. E de que maneira, aí, Kalash, eu colocaria a possibilidade? Eu deixo em aberto para os meus pacientes da seguinte maneira. Atividade física faz bem, todo indivíduo que tem uma prática de atividade física tem melhor enfrentamento de situações desfavoráveis, outros vão para a terapia, outros vão para a meditação, e alguns já têm um pé dentro de uma determinada religião, determinada religiosidade, então a intensificação de todas essas áreas que eu disse permitem um melhor enfrentamento da situação desfavorável. Para uma resolução. Exato, ou aceitação, uma resignação construtiva do que não se pode mudar, que aliás é a regra do nosso dia a dia, Não mudamos, a gente se ajusta, mas tem que se ajustar com harmonia e com paz, senão não adianta. Harmonia e paz. E no fundo é isso que a gente quer, Poder chegar ao final de uma vida cada vez mais longa com harmonia e paz. Você sabe, você falou vida longa, e algumas vezes eu tenho pensado
que talvez nós não precisamos adoecer antes de morrer. Mas, no geral, as pessoas já aceitam isso como sendo uma coisa clássica. Olha, uma hora adoece e, por adoecer, morre. Mas nós temos exemplos, e não são poucos, de pessoas que passam dos 90 anos, envelhecem, mas não houve um adoecimento sério que interrompeu essa longevidade. Então, talvez, eu acho que o propósito que a gente tem que procurar é como o indivíduo pode ficar mais idoso, né, a longevidade, mas sem esse adoecimento da doença cardiovascular, do câncer, que realmente interferem gravemente na sobrevida do indivíduo. É dar aquele tec e acaba. Exato. Que é o que, no fundo, todo mundo quer, né? Exato. Eu, quando às vezes pergunto a milhares de pessoas num auditório, o que vocês acham que eu vou morrer, com que idade? E você percebe que o sonho das pessoas é morrer rapidinho. Porém, sofrer, né? Estatisticamente, menos de 10% das mortes se dão assim. Eu acho que o que a gente está falando aqui, vamos aumentar essa percentagem das pessoas que morrem sem o sofrimento prévio. De preferência, dar 1 ou 2 dias de aviso prévio para a família se adaptar e não dar aquele choque, porque pode ser também um choque muito grande. Exato. E aí você disse bem, as pessoas falam, olha, mas tem que morrer, claro. A morte é inevitável e o que a gente faz é apenas reagendar, postergar para uma outra data. Mas os indivíduos, às vezes, têm um estilo de vida, isso vale tanto pela parte física, estilo de vida, como espiritual, e isso é antecipado. Então, o que nós estamos fazendo hoje em dia, infelizmente, é antecipando esse momento. Ele tem que acontecer, irá acontecer, mas ele pode estar lá na frente. Então, não é que o indivíduo precisa aumentar a sobrevida, ele precisa deixar de antecipar o momento da morte. E, ao mesmo tempo, se preparar para essa morte, para que ela tenha a vida, qualidade, até o final, até onde haja vida. Concordo plenamente. Fernando, foi fantástico, maravilhoso. Acho que a gente está aqui numa sinergia, combinando bem as ideias. Concordo plenamente, Kalash. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Início de uma boa amizade. Sem dúvida. Perfeito.